Bem-vindos. Hoje nós temos como convidados o Dr. Christian Engolens-Danker e a doutora Maria Lívia Tourinho Moreto para apresentar o debate Efeitos Iatrogênicos da Psicanálise. O Dr. Christian é psicanalista, doutor em Psicologia pelo IPUSP, professor livre-docente do Instituto de Psicologia da USP, analista membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano e autor dos livros Lacan e a Clínica da Interpretação, O Cálculo Neurótico do Gozo e a Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, uma arqueologia das práticas de cura, psicoterapia e tratamento, Prêmio Jabuti. É coordenador do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. A doutora Maria Lívia é psicanalista, professora doutora do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, orientadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica do IPUSP e membro do Fórum de Psicanálise do Campo Lacaniano de São Paulo. Atuou como psicóloga na Divisão de Psicologia do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Autora do livro O que pode um analista no hospital? Boa atividade a todos, bem-vindos. Alô? Tá indo aí? Alô? Não? Agora foi? Tudo bem, gente? Boa noite. Agradecemos, a presença de vocês aqui nessa sexta-feira fria e, como sempre, turbulenta em São Paulo, para esse tema que é de fato para nós dois, esperamos que seja também para vocês, um tema em aberto. Ou seja, não há, propriamente falando, um discurso psicanalítico sobre a iatrogênese. Freud não falou em iatrogênese, Lacan tampouco. Talvez, como a gente vai ver, o Ferenczi tenha apontado uma ou duas coisas nessa direção, mas é um tema que, no fundo, reflete justamente uma preocupação para a gente pela raridade de discussões a respeito. Né? Enfim, que todos que estão aqui têm uma certa simpatia, se não são praticantes da psicanálise, né? E duvido que não tenham em algum momento experimentado em si ou nos seus pacientes efeitos nocivos, né, da experiência psicanalítica. Bom, vou começar apresentando o nosso tema e no fundo da minha fala eu vou falar pouco, espero, né? Passar para a Lívia, eu vou mais ou menos assim montar um problema. Depois passar para a Lívia, a gente realmente queria discutir esse assunto porque é um começo de conversa, né? Pra vocês terem uma ideia, eu fiz um levantamento, né? Mesmo em português nada, zero, né? Em inglês tem 3 artigos meio assim psicoterapêuticos, né? Muito introdutórios, muito simples, né? Ou seja, não tão a produção, né, não está à altura da relevância do problema. Iatrogênese, então, apresentando para vocês o começo da conversa. Iatrogênese diz respeito aos efeitos adversos, às complicações causadas ou resultantes de um tratamento médico ou do tipo médico, ou psicoterapêutico, ou fonoaudiológico, nutricional e assim por diante, né? A ideia vem de iatros, né? Médico, curandeiro, xamã, né? Uma palavra que em grego tem uma vamos dizer, recepção semântica bastante larga, né? Não indicando de toda forma apenas e exclusivamente o médico, né? Mas todos aqueles que se ocupam de cuidar de pessoas. Há uma indicação, um ponto de partida para essa reflexão em Hipócrates, né? Nos seus aforismos, no seu juramento, né? Ele estabelece 2 regras importantes para tentar mitigar os efeitos nocivos, né, do tratamento. Primeiro, é uma indicação direta, né, que os latinos traduziram por primum non nocere.
Acho que vocês conhecem. A primeira regra de quem cuida e trata de pessoas é não causar o mal. E Hipócrates é muito explícito nesse respeito, mesmo que o paciente te peça. Mesmo que ele queira, mesmo que ele implore, você não deve fazer o mal. Por exemplo, no caso do Hipócrates, hoje eu acho que temos outra posição, mas o aborto era considerado uma coisa nociva. Então, não fazer, nem que o paciente te peça. Mas, menos conhecido e igualmente importante é o segundo mandamento hipocrático, que diz, segundo, vulgare vulnerabilia, ou seja, tornar público, vulgarizar, né? Circular, manifestar a vulnerabilidade, não só no sentido epidemiológico, por exemplo, uma cidade está vulnerável, é preciso avisar as outras, há um surto dessa afecção, é preciso informar as pessoas. Quanto avisar, informar aos pacientes a vulnerabilidade e o risco do método. O que, vamos dizer assim, aparece em um outro comentário do Freud, mas absolutamente é uma temática explícita nos nossos começos de tratamento. Vocês leem os textos sobre o Probebehandlung, o tratamento de ensaio, o Freud é muito cauteloso e ali há várias observações que tentam circunscrever esse efeito iatrogênico. Por exemplo, por que se faz um tratamento de ensaio? Para que o paciente não nutra expectativas que depois serão assim violadas e possam indispor o paciente com a ideia de tratamento. Ou seja, fazer uma experiência para ver se há um laço de acolhimento, se há um laço de simpatia, se há um laço de autoridade, se há um laço de confiança, que permitirá que a análise se desenvolva. E também questões de meios, de condições de possibilidade, de tempo, de interesse, de indicação diagnóstica. Todas essas observações que o Freud faz, e especificamente sobre esse tratamento de ensaio, fazer esse tratamento e avisar o paciente que isso será feito, tem por objetivo reduzir, vamos dizer assim, efeitos iatrogênicos do início do tratamento. Mas eu queria, então, para montar a nossa questão, distinguir alguns tipos de iatrogênese que a gente encontra na medicina e circunscrever aquele ponto que me parece mais relevante para a nossa discussão. Claro, pode haver um efeito nocivo dependente ou decorrente da imperícia. Isso é uma discussão que tive com a Maria Rita Kell, já apareceu aqui e ali, Até que ponto a gente pode falar de intervenções, vamos dizer assim, impróprias, intervenções que refletem uma imperícia no acolhimento, no tratamento, no cálculo da interpretação, na articulação, principalmente na articulação entre transferência e interpretação, ponto onde, em relação ao qual Lacan sempre insistia por não precipitar, por não fazer intervenções rápidas, por não, enfim, se adiantar na transferência. Essa é uma recomendação que, quando não seguida, acarreta, tudo bem, efeitos iatrogênicos, mas aí é, no fundo, porque o método não está sendo bem exercido. Ou porque o sujeito não o domina, não incorpora, ou não conhece, ou porque, determinadas condições o fazem agir de forma imperita. Por exemplo, nesses trabalhos que eu dei uma passeada, há referências, vamos dizer assim, muito constantes ao problema da indicação de psicoterapia. Então, o sujeito tem uma depressão de tipo psicótica, então você indica a psicoterapia junto com a medicação ou não? Então, muitos analistas, isso é uma discussão antiga, dizem não, ou você faz análise ou você toma a medicação. Jogam uma coisa contra a outra e aí vocês podem imaginar, surge uma lista de casos que terminam mal por causa disso. Um segundo grupo, como já apontei, decorre, vamos dizer assim, da imperícia por condução incorreta. E aqui tem um
caso, né, que aparece na literatura como um caso assim modelo, que é justamente Ana O. Né? Ana O, para nós, a primeira paciente, né, o caso zero da psicanálise, atendida na verdade por Breuer, não por Freud, né? Que teve uma história de vida bastante, vamos dizer assim, antagônica com os efeitos da psicanálise e relatou isso nos seus diários íntimos. Né? Vocês têm uma ideia? Ela abriu uma casa de auxílio para jovens judias que engravidavam e eram expulsas de casa por seus pais. Né? E por isso foi então considerada uma das fundadoras da área da assistência social. Né? Mas durante um desses casos que ela acompanhava, né, a mãe vem a falecer e ela se vê diante de uma criança, né, que não tinha destino. Nesse momento ela pensa que ela podia adotar aquela criança. E imediatamente, ela escreve nos diários, aquelas ideias voltaram. Eu, então, renunciei a isso, né? Renunciei à tentação da maternidade, porque aquelas ideias das quais eu falava com o professor Breuer voltavam. Né? E tinha um médico que acompanhava ela e que é um grande responsável, vamos dizer assim, por formar uma certa versão oficial de que o tratamento teria gerado, vamos dizer assim, efeitos deletérios na Berta Pappenheim, na Ana O. Né? Ou seja, de alguma forma, aquela experiência com o Breuer e com o Freud ajudando, não só não curou os sintomas, mas produziu uma certa inibição vital, vamos dizer assim, ilustrada justamente por essa atitude esquiva em relação à maternidade e também em relação à dança. Né? Ana O adorava dançar e aparentemente um dos problemas não mencionados no caso é que o pai proibia que ela saísse para os salões de festa e, portanto, conhecesse prováveis e futuros namorados e, bom, isso fazia parte da conversa. Né? Bom, então não queria falar da imperícia, porque acho que no fundo a imperícia vai nos remeter, não sei o que a Lívia vai pensar, mas há problemas de formação. Né? Problemas com relação ao exercício do desejo de analista, problemas relativos a, eventualmente, o narcisismo do analista ou das circunstâncias reais que não são elimináveis no tratamento. Né? A gente não dispor de todo o tempo, não dispor de todos os recursos que a gente gostaria sempre para fazer o melhor para os nossos pacientes. Há um segundo grupo de efeitos iatrogênicos que é composto pela negligência. Né? Ou seja, nesse caso, vamos dizer assim, a gente passou para um outro patamar. Não é que o sujeito não sabe, como o Breuer, né? Eles estavam experimentando, não tinha ideia exatamente de onde aquilo ia dar. Né? Mas, ou seja, não passamos para o caso que o sujeito sabe, mas faz mesmo assim. Né? Ele é negligente em relação ao que ele sabe, né? Ou o que lhe foi dito, o que foi francamente estabelecido. E esse é o caso, né, só para citar, acho que caso modelo é o caso do Rolf Grimson, né, que era um psicanalista californiano, que se tornou extremamente popular dentro da IPA nos anos 50, 60, e que foi analista de Marilyn Monroe. Né? Isso está publicado, As Últimas Sessões de Merlin, é um trabalho de um jornalista francês excelente, contando, né, passo a passo, como ele se viu diante de uma mulher, um ícone, né, da cultura americana, e que totalmente indefesa, solitária, dependencial, e daí o que ele começa a fazer, né? É uma situação difícil, ela não era de Los Angeles, não era, na Califórnia, ela estava sozinha mesmo, num antro de tubarões, que vocês podem imaginar o que é essa indústria cinematográfica, e ele começou a se apiedar dela e fazer coisas do tipo entrar em contato com o Zelnick, que era o agente que fazia os contratos da Merlin, e escolher os papéis. Sabiam disso? Esse papel não dá, ela não vai aguentar. Esse aqui acho que combina, ela pode enfim, ir em frente.
Isso é uma ingerência, vamos dizer assim, na vida profissional de uma pessoa que, obviamente, Ralph Grinson, que era autor de um livro sobre técnica de psicanálise, sabia e, bom, acho que não tem... e daí ele faz a Merlin, faz ou tolera que ela alugue uma casa do lado da casa dele, e daí quando ela está muito triste ela vai visitar o Ralph Grinson e conhece os filhos do Ralph Grinson e conhece a esposa do... Bom, tudo errado. E daí começa a ministrar e indicar barbitúricos que acabam culminando no pior, né? Ou seja, todas as regras elementares do que não fazer, só não, pelo livro, né, só não entrou em conúbio carnal com a diva, né? O resto, né, ele parece ter assim, pisado na bola, né? Eu também não queria, então, me deter nesse subitem, porque ele também vai, no fundo, nos fazer pensar, bom, como aquela paciente, naquela situação, fascina e leva o narcisismo desse analista a se baldar, né, a transferência para uma resposta à demanda e suspender o princípio da abstinência e, enfim, parar de escutar, né, o sujeito e começar a educar e fazer outras coisas que não psicanálise, né? Bom, há um terceiro grupo de efeitos iatrogênicos que é composto pelos erros médicos e pelos procedimentos clínicos não aprovados, né? Que trabalha com métodos experimentais, como era o caso do Breuer, né? A FDA de Viena não aprovava o tratamento por hipnose e eles estavam tentando fazer alguma coisa, né? Isso, então, vamos dizer assim, compõe todos os casos do que a literatura chama de psicoterapeuta inapropriado ou explorador, né? Basicamente os casos de abuso, principalmente os casos de abuso, em que o tratamento ele é conduzido no princípio do omission and commission, né? Tendo em primeiro lugar os interesses do analista e não do paciente, né? Você mudou, cruzou essa linha, está fazendo um procedimento clínico inadequado, né? Aqui aparecem alguns exemplos interessantes, né, do tipo terapia de grupo, né? Então, se tem um método, terapia que foi talvez mais popular do que hoje, mas que era compulsoriamente usado em instituições jurídicas, judiciárias, adolescentes em infração, com problemas infracionais, problema com a lei, etc., né? E esse método, que ninguém nunca tinha pensado, ele é péssimo para essa situação, né? Ele, diz a literatura, ele dissemina os comportamentos desviantes, né? Ele cria uma espécie de quadrilha artificial, né? Pessoas que um trafica coca, o outro maconha, o outro rouba, vai terminar mal, obviamente, mas vamos dizer assim, a crença terapêutica, especialmente, né, isso aconteceu nos Estados Unidos, levou então a juntar e aplicar esse método, um erro de aplicação. E esses caras, eles calculam que de 3 a 10% dos pacientes sentem-se pior, né, sentem-se mal depois de uma tentativa de psicoterapia. Era um problema que o Freud tinha lá no tratamento de ensaio, né? Veja, quase 10% das pessoas que tentam fazer uma terapia falam, pô, isso não só não ajudou, foi ineficaz, mas como eu saí pior desse negócio. 10% é muito, gente. É muito. A gente pode, claro, essa é uma estatística ingênua, né? Claro que a gente pode atribuir uma boa parte dela ao fato de que, bom, a pessoa começa a falar e se dá conta de problemas que não estavam até então, se mobilizam angústias e, bom, daí isso é uma expressão fenomenológica do que o Freud também já tinha mapeado como uma repetição na transferência que explica por que
teria essa tentativa que não só é frustrada, né, mas que deixa efeitos deletérios na atitude do sujeito diante de outras tentativas. Né? Bom, mas eu queria então me concentrar no caso. Liv, me avisa quando eu tiver meia hora, que daí não, toque para a gente dividir bem o tempo aqui. 20. Mais 20 minutos. Não, tem 20 até agora. Mas a gente começou um pouquinho atrasado, né? Começou em 17. Então, mas, bom, vou encaminhar então a questão. Onde eu queria colocar a questão é, de fato, nos efeitos colaterais. Né? Ou seja, não há má fé, né? Não há, vamos dizer assim, déficit explícito de formação, não há uma invencionice, quis fazer uma coisa que está completamente fora dos anais, mas mesmo assim há o risco. Mesmo assim, a análise é uma aventura que comporta certos perigos, né, intrínsecos. Né, e que, minha hipótese, estão muito ligados a um circuito formado pela idealização da ação clínica. Isso é uma recomendação, como as poucas coisas que encontramos no Lacan, é uma recomendação que está em paralelo ao princípio da realidade, onde ele diz, bom, 3 princípios. Um é não compreender o seu paciente, o outro é não agir de forma muito rápida, né? E o terceiro, completamente esquecido, não fazer uma elevada medida da sua tarefa, né? Da sua missão. A analista não deve ter para si que ela vai fazer uma coisa realmente assim que vai transformar completamente a vida do paciente e levá-lo a um estado de felicidade, ou beatitude ou coisa do gênero. Né? Infelizmente, isto é frequente, é relativamente frequente. Né? Ou seja, a gente está falando aqui então nesses efeitos colaterais que atingem os dois lados. Né? Tanto o psicanalista, né, que vai vir a sofrer, vamos dizer assim, com os efeitos daquilo que ele está fazendo, né, quanto o paciente. Né? E minha hipótese é que a mãe dos efeitos colaterais, né, o problema básico, está nisso, né, que o Lacan aponta nesse comentário. Fazer uma medida demasiadamente elevada dos seus meios, dos seus fins, dos seus propósitos. Né? Isso propicia, vamos dizer assim, é compreensível, né? Porque, de um lado, é muito difícil você manter um estado de sustentação do desejo de psicanalista sem alguma identificação. Né? Bom, em vez de se identificar com algum ideal, vamos dizer assim, disponível na cultura, o bem-estar, a felicidade, a remoção de sintomas, que são estritamente, vamos dizer assim, indicados como uma coisa não muito boa, o mais comum é que os analistas se identifiquem com ser analista. Quer dizer, lembra dessa piada, né? Quer dizer, o louco é aquele que se acha louco, né? Quer dizer, o rei que se acha rei é tão louco quanto o louco que se acha rei. A identificação, assim, a sua função é uma identificação. Entenderam? Ou seja, e isso, assim, pensando agora mais em termos de intuitivos, né? Isso é a principal dificuldade que a gente enfrenta quando dá supervisão. Né? O aluno, o jovem terapeuta, o candidato analista, e ela está fascinado pela ideia de ser analista. Isso faz ela esquecer do seu objetivo básico, que é ajudar o paciente. Não é ser analista. Essa, vamos dizer assim, essa identificação circular com esse significante, ele é muito compreensível, porque não sobra muito outra coisa.
Né? Se você disser, bom, mas eu preciso me identificar com algo para que esse desejo que tantas vezes vai ser exposto a verdadeiros massacres, né? A gente não consegue fazer nada, o paciente piora, as circunstâncias da vida não ajudam, você não acerta, não entra. Bom, quantas vezes isso acontece? Muitas vezes. Onde é que você vai se amparar para não levar a coisa para um buraco completo, né? Porque em muitos momentos a única coisa que resta é a sua esperança. O paciente já entregou os pontos. Então, se você não tirar algo de algum lugar, fica muito difícil, né? Não que isso seja, vamos dizer assim, o caminho desejável, né? Não que isso seja a indicação para tratar. Eu estou simplesmente dizendo assim, bom, é por aí talvez que as coisas desencaminhem. Ou a identificação com a causa psicanalítica, transferência de trabalho, tem uma série de noções que vão, vamos dizer assim, mitigando um pouco esse problema, né? Por exemplo, né, eu não consigo resistir a citar um acontecimento, não sei se vocês viram, né? Eu coloquei no Facebook, né, que eu só uso para assuntos estritamente profissionais, de enfim, palestras, conferências, debates, textos, que ia falar aqui hoje, né? E daí, não sei se você viu. E daí eu dizia, bom, não vou falar da iatrogênese, né, dos efeitos nocivos que os excessos da psicanálise podem causar, né? Com qualquer método, ele está sujeito a usos excessivos. Os excessivos incluem usos para além do que a gente realmente consegue entregar, né? A gente, quando dá errado, raramente a gente diz o erro disso é que tem um problema na psicanálise, né? A gente diz o erro disso é que tem um problema em mim, ou no paciente, que bom, não é indicado, não bateu, não deu e tal. Mas então eu fiz essa chamada, convidando os alunos e tal. E daí, primeira postagem. Em função de sua estruturação discursiva, abre parênteses, objeto A na posição de agente, é uma alusão ao discurso do analista no Lacan dos quatro. Não há, abre aspas, excessos da psicanálise. Não há. Está decretado que não existem excessos da psicanálise. Ponto. Como tal, ela é a exceção aos excessos. Quer dizer, toda cultura tem excesso, mas a psicanálise não. Ela é a única coisa no universo cultural, no nossa invenção humana, que não admite excessos. Como tal, ela é exceção aos excessos. Discurso, ela é extraterritorial, ela está fora, ela está além do excessivo, configurando-se neologicamente como EXCE, C cedilha e IVA, excessiva com C cedilha. O que significa isso? Em função dessa estruturação discursiva, não há excessos da psicanálise, ela é extraterritorial. Eu falei exatamente disso que eu quero falar. Esse sujeito está produzindo o caso real, né? O caso concreto, o exemplo máximo do que eu queria falar, né? Dizer, no fundo, o efeito hidrogênico. Esse sujeito está com um excesso de psicanálise na cabeça. Obviamente. Né? Dizer, e vejam aí vamos dizer assim, a hiperidealização que está em curso nessa declaração. Né? Claro que o Lacan falou do objeto A, nessa posição, é o analista que deveria se servir disso para tentar pensar a sua experiência real, da clínica. Né? São instrumentos conceituais, instrumentos metodológicos, etc. Mas, de repente, há uma espécie de salto mortal em que a teoria ela não é mais uma prescrição, uma indicação, uma ideia reguladora de como a gente devia se comportar ou um instrumento. Ela é como a coisa é. E a psicanálise é, né? Quer dizer, ela só acontece quando
estamos nesse estado de exceção das exceções. Isso significa o quê? A gente, claro que é um exemplo exagerado, mas essa é uma atitude extrema, mais, menos, ninguém tem tanta coragem, não, o cara teve que ter coragem para entrar numa dessas assim, mas de forma mais mitigada, é muito comum, e vamos dizer assim, esse é o ponto, né, o efeito iatrogênico, que é a mãe dos outros, né, é o caso modelo, pelo qual aquilo que deveria ser se confunde com o que é. E a partir disso, a psicanálise passa a ser uma espécie de dispositivo impessoal, transcendental, sem empiricidade, sem erro, sem desvio, sem iatrogênese. Né? Quer dizer, quando dá, não é a psicanálise, é você. Quando tem alguma coisa errada, ou eu sou paciente, depende de como funciona o seu narcisismo, mas nunca é a própria coisa, né? Nunca é o próprio método, né? Que, como a gente sabe, é um método que tem uma história, ele vai melhorando, ele vai se apurando, a gente descobre coisas que podem, enfim, aperfeiçoar o que a gente faz, né? Então, aí, uma consequência disso. Não existem mais analistas, vamos dizer assim, bons, medianos, ruins. Só existe uma grande divisão: psicanálise ou zero. Né? Psicanálise ou vazio. Psicanálise ou alguém que não está fazendo psicanálise, está fazendo outra coisa. Isto é extremamente assim deletério para o narcisismo e para a posição de alguém que está querendo constituir um desejo de se tornar analista, né? Que é um desejo, como dizia o Lacan, atópico, né? Quer dizer, ele não tem lugar, a gente não consegue pôr uma imagem numa sequência de coisas que a gente faz, ele é um problema por si, mas garanto que não vai ser resolvido com uma vamos dizer assim, efração, uma perda, vamos dizer assim, de realidade como a que a gente encontra aqui, tá? Bom, então eu realmente queria ouvi-los, tenho várias coisas aqui coletadas, mas eu vou passar a palavra para a Lívia, e daí eu vou ficar importunando ela no meio do caminho, dizendo, tem esse outro detalhe aqui, que pode. Tá bom? Bom, então, vamos lá. Obrigada pela presença de vocês, obrigada ao CEP pelo convite e a oportunidade de estar mais uma vez ao lado do meu amigo, conversando de um tema, como ele próprio colocou, cuja produção de conhecimento não está à altura da relevância do problema, né? Então, assim, eu preparei um texto e vou me pautar nele, mas algumas coisas, claro, a gente nem conversou antes, algumas coisas o Cris já colocou, então eu vou passar mais rapidamente, né? Então, a gente sabe que o termo iatrogenia não é um termo próprio à psicanálise, e que se nós estamos trabalhando isso aqui hoje, é porque nós não só importamos esse termo, como nos importamos com esse termo. Na tradição, na mais conhecida tradição da clínica médica, esse termo se associa, o Christian já falou, a um dano material ou psíquico causado ao paciente pelo médico, né? Essa definição é muito clara, porque são doenças geradas ou alterações patológicas decorrentes de um tratamento. E aí é importante a gente frisar que a iatrogenia é uma consequência do tratamento. Não necessariamente, o Christian colocou isso claramente, não necessariamente por falta de capacidade técnica ou metodológica do profissional, mas ela isso é uma definição consensual nos textos médicos, né? Porque em psicanálise a gente não acha quase nada. É consensual que a iatrogenia pode ser decorrente, e geralmente com exceção do que o Christian já colocou, decorrente da relação
Eu achei interessante isso, né? A iatrogenia decorre muito frequentemente da relação, do tipo de relação que se estabelece entre médico e paciente. Temos então que uma iatrogenia, quando em determinado projeto terapêutico que tem como objetivo o tratamento ou a remissão de uma doença, o resultado desse projeto é uma produção de outra doença, né? Claro que eu já estou me aproximando aí do que acontece com a neurose de transferência, né? Enfim, vamos chegar lá. Eu tenho um projeto, vou tratar de uma coisa, resultado esperado é a produção de outra doença. Isso é iatrogenia. Também os textos disponíveis sobre o tema, textos médicos, indicam para a gente que esse termo, embora seja batido e rebatido no meio médico, não é privilégio dos médicos. Basta ser qualquer terapeuta, qualquer pessoa que se ocupe do trabalho clínico ou do trabalho de cuidado a qualquer tipo de sofrimento para a gente poder falar do termo iatrogenia. Então, tem-se as iatrogenias resultantes do trabalho de outros clínicos, dentista, psicólogo, fonoaudiólogo, acompanhantes e assistentes sociais e psicanalistas, né? Por que a gente ficaria fora, né? Quem postou esqueceu de se colocar. Não tem por que a gente achar que estaríamos fora do problema da iatrogenia, muito pelo contrário, né? É um método, já se viu aí até no cinema, perigoso, né? O que eu queria frisar, que vocês prestassem atenção no raciocínio que eu quero propor, é que essa definição, assim, bem claramente colocada, indica para a gente que toda relação terapêutica traz em si um potencial iatrogênico. Tem um germe aí, tem alguma coisa que pode acontecer, né? Eu, pela minha proximidade com a formação médica, pelo fato de ter trabalhado muitos anos na instituição hospital, eu posso dizer para vocês com muita segurança que nota-se da parte de alguns professores dos cursos de medicina um esforço bastante significativo e, na maior parte das vezes, muito honesto com a tentativa de redução, essa palavra está na moda, de redução de danos, né? Especialmente alguns professores, eu posso falar disso justamente pela busca de interlocução conosco, com a psicanálise, e essas pessoas entendem que a formação médica possui um papel fundamental na constituição de sujeitos menos propensos às iatrogenias. Então, dependendo de como se dá essa formação, a gente teria uma menor propensão ao acontecimento, à ocorrência de a expressão de ordem é ensinar, trabalhar, formar pessoas pensando em reduzir, não a zero, porque não se tem essa esperança, mas em reduzir, à medida do possível, o potencial iatrogênico da proposta terapêutica. É claro que nós, psicanalistas, atendemos muito bem a esse chamado de interlocução, porque isso também nos interessa muito de perto, e não resta dúvida, eu penso que a psicanálise tem sim muito a contribuir com esse debate. Mas o debate hoje aqui é outro, né? O debate, hoje assim, nós estamos em casa, né? Hoje o debate, a proposta do debate é olhar para o próprio umbigo, o umbigo do sonho, né? Do sonho psicanalítico. Em que medida a psicanálise produz iatrogenias? Quando produz? Por que produz?
quais são essas iatrogenias, em que situações isso é possível de ser constatado. E não é à toa que nós não temos publicações brasileiras a respeito disso. Quem vai falar nos seus livros? Pois é, quem a gente se meteu, não é? Se não fosse. Claro, né, a própria pesquisa sobre o tema indica que, à primeira vista, esse tema, efeitos iatrogênicos da psicanálise, não é o que mais faz sucesso, apesar de vocês todos aqui, né? A ideia de que a psicanálise produz efeitos nocivos e iatrogênicos não é aquela que conta com mais aceitação em nosso meio, né? O que exige, portanto, da gente, hoje, nós dois, um trabalho tão sensível e delicado quanto necessário. Então, eu vou propor abertura, né? A gente veio aqui para abrir um debate. Vou propor a abertura desse debate em 3 diretrizes que interessam muito diretamente ao psicanalista. A primeira diretriz é a iatrogenia na própria clínica psicanalítica, que é o que eu estou chamando aqui de vertente da transferência. Então, é claro que, considerando toda a especificidade dos conceitos que sustentam a clínica psicanalítica, e levando em conta a ética que orienta essa clínica, é nesse ponto que eu proponho que o nosso debate se encaminhe para a gente se perguntar em que situações clínicas podemos e devemos considerar que um paciente que chegou mal, apresentando seu mal-estar, agora está pior. Isso acontece, né? Sim, mas por que, como, em que condições? A gente poderia, não é o nosso caso, mas a gente poderia dizer, sustentados inclusive por formulações teóricas, que para a gente é absolutamente razoável dizer que a psicanálise leva do mal ao pior, né? Isso a gente poderia dizer, não, mas é assim mesmo, né? Não é, a ideia não é sair pelo cinismo, né? A ideia é fazer pergunta, fazer debate. Isto é, fazer com que alguém que chega mal se encaminhe para o lado do pior, levando em conta o conceito. É um efeito iatrogênico? Sim ou não? Porque... Então, posso fazer adendos? Tem um psicanalista americano que colocou essa questão assim: a gente não pode resguardar o paciente dos efeitos iatrogênicos da castração, da privação, da frustração, da expansão do universo da falta, do que você está chamando de pior. Isso. Então, esse é um ponto. Eu ainda vou falar um pouquinho desse ponto, eu só estou anunciando as 3 diretrizes, tá? A segunda, a iatrogenia na formação do psicanalista. Esse é um ponto certamente bastante espinhoso, o da formação dos analistas, porque a gente não sabe muito bem dizer o que é isso, na verdade. Mas vamos lá. Até que ponto a questão da iatrogenia ou do potencial iatrogênico tem sido realmente considerada pelas instituições psicanalíticas formadoras, a exemplo mesmo do que eu falava um pouco antes da preocupação dos professores da medicina. Preocupação que eu me referia como uma preocupação que me parece honesta. Até que ponto aqueles que se encarregam da formação de analistas, ainda que a gente se pergunte o que é isso, até que ponto estes se ocupam ou têm se ocupado, ainda na esteira dessa analogia, da redução de danos ao próprio sujeito em análise, supervisão e formação teórica. E a terceira vertente
o termo iatrogenia, a gente sabe que ele está sendo amplamente focado no lado do paciente. A proposta aqui, então, é abrir o debate em mais uma direção, não é outra, é mais uma direção. Quais são os efeitos iatrogênicos da relação psicanalítica para o psicanalista? A exemplo do psicanalista da Mary, né? No campo da gente, a gente poderia dizer que essa terceira proposta que eu estou fazendo é conversarmos sobre iatrogenia na contratransferência, né? Então, eu estou propondo falar de iatrogenia na transferência, na formação e na contratransferência. Nesse terceiro, eu ainda coloco mais uma pergunta. Quais são os instrumentos, e a palavra é essa mesmo, que os psicanalistas de hoje, atuando enfaticamente nas diversas instituições, não apenas em seus consultórios, estão utilizando para não adoecerem? Eu vou, nesse ponto, encerrar daqui a pouco a minha fala, dividindo, compartilhando com vocês uma experiência que o Christian conhece, alguns talvez já tenham ouvido falar, se frequentaram o LaTeSP algum dia, mas dividir com vocês uma experiência onde nessa exposição vou tentar demonstrar que os riscos da iatrogenia em psicanálise estão certamente, não só na psicanálise, mas no modo idealizado, o Christian já falou, pelo qual a gente estabelece relações com ela, com a própria psicanálise. Então, mais um pouquinho, eu falo agora dos 3 pontos, mais especificamente. Aí, na vertente da iatrogenia, na vertente da transferência. No projeto terapêutico freudiano, ocorreu a ele um imprevisto. Vocês sabem que a psicanálise é um imprevisto. Então, tá tudo em casa dele, né? Ali onde ele, Freud, pretendia um dispositivo clínico de cura da neurose, ele viu surgir em sua frente uma nova neurose, a que chamou de neurose de transferência. Seria a própria neurose de transferência uma ilustração primeira do projeto psicanalítico? Ou, como estamos habituados a justificar, dizemos que não, que isso faz parte do percurso, que isso faz parte do processo, isso não significa piora, isso é meio que justifica fim. Pode ser também, está aí para a gente debater. Essa discussão, então, nos exigirá um certo rigor na utilização dos termos. E aqui, quando eu digo rigor, eu insisto sempre que eu não estou falando de rigidez, né? Por exemplo, temos que ter ou estar afiados com a ideia de que o que é uma patologia para a psicanálise. Que critérios um psicanalista usa para dizer que alguém está doente? E mais, que critérios que um psicanalista usa para dizer a alguém que ele está doente? O que é um diagnóstico em psicanálise? Quais são os seus efeitos terapêuticos e iatrogênicos? Existem situações que acompanhamos com frequência na clínica que se desenham mais ou menos assim. Alguém sai da clínica médica com um diagnóstico médico. Esse diagnóstico tem de cara 2 efeitos. Ali onde havia alguma angústia relacionada com a vastidão existencial do não sei o que tenho, o diagnóstico, com uma função nomeadora, produz um primeiro efeito, que eu vou chamar aqui de um efeito apaziguador, por pior que seja, e determinante, que leva o sujeito a um outro extremo. Já que sei o que tenho, sei também o que sou. O segundo efeito, portanto, é fazer uma marca na identidade desse sujeito
que, do nosso ponto de vista, precisa ser, no mínimo, interrogada no âmbito psicanalítico, de tal modo a produzir neste sujeito algum efeito de indeterminação. A pergunta é: isto que nós fazemos é iatrogênico? Essa pergunta. A pergunta, a gente veio aqui para fazer perguntas. Vocês acham que a pessoa pode responder assim? Eu tenho esquizofrenia, sou, portanto, um esquizofrênico? Eu tenho insuficiência cardíaca, sou, portanto, um cardíaco? Eu sou, as pessoas têm se apresentado assim aos psicanalistas, eu sou um distímico, eu sou um dismórfico. Eu não exagero quando conto a vocês, isso é uma coisa que me marca profundamente. Alguém que telefona e diz assim: eu sofro de complexo de Édipo aos 43 anos, meu médico me disse isso, sou, portanto, um neurótico. Meu caso é para você. A gente ri, mas não é piada, porque numa hora dessa, qualquer um de nós se choca. Então, vejam, é muito fácil esse efeito do diagnóstico, né? Na construção, na desistência da pergunta o que é que eu sou, porque eu já sei, né? Não há clínica psicanalítica possível que não seja sob transferência. A produção da neurose de transferência não é, no sentido médico, uma iatrogenia. É nesse ponto que eu acho que é fundamental que estejamos também afinados com uma diferença que eu proponho aqui para vocês agora, sutil, mas bastante necessária, entre a noção psicanalítica de mal-estar e a expressão senso comum de estar mal. Estas não são categorias coincidentes, necessariamente, e essa diferença deve ser considerada no debate sobre iatrogenia. Esse debate a respeito dos efeitos iatrogênicos da clínica psicanalítica para os analisandos, estou falando aqui de efeitos para os analisandos, exige também, para terminar essa primeira vertente, alguma clareza a respeito do que é a direção de um tratamento psicanalítico e os princípios do seu poder, como propunha Lacan. No caso, incluam nos princípios do seu poder o seu poder iatrogênico também, dependendo basicamente do modo pelo qual alguém maneja esta clínica sob transferência ou esta transferência, a gente vai ter efeitos mais ou menos nocivos. E isto talvez seja a única coisa que não esteja em discussão, porque isso é fato. Nós sabemos que isso é fato. Fica a pergunta: se as relações terapêuticas trazem em si um potencial iatrogênico, em que condições se definem os riscos de iatrogenia na relação terapêutica sob transferência, né? Portanto, na psicanálise. É nesse ponto que eu passo a segunda proposta, que a gente fala de iatrogenia na formação dos analistas. Não é o caso aqui, o debate não é sobre o que é uma formação ou o que é um analista, até porque não concluiríamos nada hoje, pelo menos, né? Mas aqui eu me detenho em duas situações corriqueiras que eu tenho absoluta certeza que vocês devem passar por isso. A gente, como professores da universidade, passamos por isso frequentemente, que são duas situações que eu acho um pouco constrangedoras, são as seguintes. Primeiro, corriqueira: preciso da indicação de um bom analista. O que é um bom analista? Para quem? Como? Em que condição? Segundo, essa é um pouco mais complicada às vezes: para qual instituição, professor, devemos nos encaminhar se quisermos ser bons psicanalistas? Como é que, qual é o endereço do lugar onde vai me oferecer uma boa formação em psicanálise?
É nessa hora que a gente vai tomar um café ali, a gente sabe o que faz, o que é um bom analista, o que é uma boa formação psicanalítica. Eu sempre pergunto, vocês não se preocupam em fazer indicação? A gente se preocupa, né? Muito. Recentemente a gente conversava sobre isso. E claro que quando a gente tem a responsabilidade de fazer uma indicação, eu me dei conta disso preparando esse trabalho aqui para vocês. A gente não... Eu fiquei pensando, qual é o nosso receio? A gente tem o receio de fazer indicação justamente porque a gente já sabe, meio inconscientemente, do risco dos efeitos iatrogênicos. É por isso que a gente não faz isso com tanta tranquilidade, né? Porque mesmo que a gente conheça a pessoa, conheça a obra publicada da pessoa, a gente sabe que, por melhor que seja a experiência de ali tem um risco da coisa não funcionar com o outro. E a gente não passa isso na indicação. A gente não diz, vai nesse, mas olha, tem uns riscos, precisa ver, que é mais ou menos. Você põe fé na coisa, você empurra, né? E aí, eu fiquei muito pensando nisso quando eu estava escrevendo esse texto aqui para conversar com vocês. O que a gente espera quando faz indicação, ainda mais para uma pessoa querida, né? É que quase a gente diz assim, seja o que Deus quiser, né? Quem é Deus nessa história a gente não sabe, seja o que Freud quiser, não sei, qualquer idealização nesse sentido, né? Porque o que a gente pensa é o seguinte, essa pessoa sabe, a gente conhece, a gente sabe que tem livro, que tem... Mas, enfim, o que a gente tem fé, a palavra é essa, é que essa pessoa vai ter habilidade, ou vou usar uma categoria muito complicada pra gente, essa pessoa tinha tato, o que é isso? Só chamando Ferenc numa hora dessa, né? Categorias clínicas, como o que é da habilidade, tato. Ética é mais fácil, mas assim, a gente conhece um pouco da posição ética das pessoas, mas isso não garante exatamente que no manejo da relação vá haver isso que eu estou chamando aqui de habilidade de tato, que reduza ao mínimo possível os efeitos iatrogênicos naquele que a gente está encaminhando, né? A pergunta, para a gente não sair da história da formação das instituições, existe alguma instituição psicanalítica que apresente em seu projeto uma preocupação com isso? Eu não conheço, né? Não conheço. Faço parte de uma, mas não conheço, né? Eu não tenho a menor dúvida que eu não tenho a menor dúvida a respeito da importância, da pertinência a uma instituição psicanalítica na formação de uma pessoa. Eu não tenho dúvida de que isto é importante. Mas isso não livra esta pessoa dos riscos iatrogênicos de tal pertinência. E aí eu vou fazer uma analogia que eu acho que é importante com o que eu falava antes. Então, ali onde havia uma determinada angústia relacionada com a vastidão existencial do não sei para onde vou para ser um bom psicanalista, a entrada numa instituição pode produzir um efeito determinante que leva o sujeito a um outro extremo. Agora que pertenço a esse lugar, eu sei não só quem eu sou, mas o que eu sou. Eu sou um lacaniano, eu sou um freudiano, eu sou um ferenciano, eu sou um psicanalista. E bom, novamente estamos diante dos efeitos que produzem marcas na identidade desse sujeito que, do nosso ponto de vista, precisa ser, no mínimo, interrogada, produzindo algum efeito de indeterminação. Será que as instituições estão atentas a isso que nós estamos chamando de risco de alienação? Risco iatrogênico de alienação?
Eu pergunto isso porque se uma instituição, qualquer que seja ela, se funda na lógica de um ideal, e a gente não precisa mais se alongar nesse ponto, fica para o nosso debate a seguinte pergunta: em que medida as instituições psicanalíticas formadoras têm se ocupado com a formação dos médicos, se não em reduzir, ao menos de cuidar dos potenciais efeitos iatrogênicos de sua estrutura de poder? Por fim, a última diretriz e a ilustração do caso: efeitos iatrogênicos no trabalho psicanalítico para o psicanalista, portanto, na contratransferência. Estou com todo o tempo? Sim. Pronto? Então, se a proposta é encaminhar para a questão da contratransferência, eu já tinha apresentado a pergunta de quais são os instrumentos que os psicanalistas têm utilizado hoje, a partir dos meios pelos quais ele circula, trabalhando como psicanalista, encontrando demandas que são bastante curiosas, porque naquilo que se costuma chamar de contemporaneidade, termo ambíguo, mas enfim, naquilo que se costuma chamar, não apenas os psicanalistas estão atuantes nas diversas instituições, mas eles se deparam com algumas demandas que eu não posso dizer a vocês que são novas, porque já existiam, mas certamente são bastante frequentes, mais frequentes do que antes. Por exemplo, e a gente vai trabalhar esse tema numa mesa em Belo Horizonte semana que vem: qual corpo em sofrimento se apresenta ao psicanalista hoje? O corpo histérico clássico, conhecido, ele frequenta a clínica hoje, não tenho dúvida disso. Ele comparece, está presente. Mas comparece também um corpo marcado por tatuagens, o corpo cortado, o corpo perfurado, golpeado pela tentativa de suicídio, o corpo consumido pela droga que se consome, emagrecido pela miséria social, o corpo moldado, o corpo modificado pelas diversas cirurgias, transplantes, transgenitalização, cirurgias bariátricas, etc, etc, etc. Eu tenho tranquilidade de dizer a vocês que os analistas que circulam e se deparam com demandas dessas pessoas se angustiam muito com isso. Não que a psicanálise não tenha recursos a oferecer, claro que tem, né? A gente não sustentaria um trabalho sem recursos, sem o amparo do recurso teórico, da ética, da análise, da supervisão, etc. Mas a angústia não está ligada, como alguns pensam, ao fato de não estar no aparente conforto de um consultório e estar solto numa instituição. A angústia está ligada com a demanda, claramente colocada aí. Quase como eu estou dizendo, algumas demandas trazem em si um risco maior de iatrogenia para o psicanalista. E a minha pergunta é como é que ele faz hoje? O tripé clássico, análise, supervisão e teoria, funciona hoje? Está dando conta de lidar com isso? Então, são perguntas, né? A gente se propôs a trazer perguntas. Então, eu vou encerrar trazendo a narrativa da experiência que para mim foi paradigmática, enquanto supervisora, psicanalista, numa instituição hospitalar, a partir da minha contribuição no trabalho de formação continuada desses psicanalistas no hospital. O caso ilustra uma situação clínica que produziu, do meu ponto de vista, uma angústia tal no analista a quem supervisionava, e vocês verão que é um caso que nos permite considerar o grande risco de sairmos da clínica
que angustia pela vertente da teorização do sofrimento. Então, eu estava diante de um dos meus, sem nenhum exagero, dos meus melhores alunos, uma pessoa já com um percurso de formação avançado, consolidado, conhecedor dos conceitos da psicanálise, em análise há muito tempo, uma boa formação teórica, em supervisão, e que me dá a permissão para eu poder falar disso sem identificá-lo naturalmente. Mas essa pessoa atendeu um caso dentro do hospital, no pronto-socorro, já conto o contexto, e imediatamente sobe e vem para fazer a supervisão, que era o horário mesmo da supervisão. Ele entra na minha sala para a supervisão, nessa sequência do atendimento, e não se apresentou com uma angústia evidente, aparente, assim. Você olha para uma pessoa, às vezes você percebe, mas não era o caso. Ele falava bastante entusiasmado sobre o que chamava de caso lindo, o que eu leio como caso grave, com riqueza de detalhes, a ponto de, enquanto falava para mim, esquematizava o sofrimento da paciente num gráfico, que ele disse que era do desejo, num pedaço de papel aleatório em cima da mesa. Então, vai desenhando, vai dizer, aqui está o sofrimento. Eu olhava assim, cadê, né? Bom, segundo ele desenhava a compreensão clínica do caso, que facilitava o raciocínio dele. O fato é que, se a clínica, de fato, como insiste o Christian, é soberana, a adoração aos conceitos norteadores pode ser iatrogênica. O relato do supervisionando analista no hospital é o seguinte: ele foi chamado à interconsulta no pronto-socorro. O que se pedia na situação, o pedido tinha vindo dos médicos, era um diagnóstico psicológico que ajudasse na tomada de decisão, e a hipótese da equipe é que o caso era de uma paciente que estava escrito risco iminente de suicídio. Depois do atendimento, ele entra para a supervisão e começa a me contar o seguinte. Agora eu vou reproduzir para vocês uma espécie de diálogo. No PS é difícil, PS é pronto-socorro, é difícil aplicar a psicanálise, caramba. Aplicar a psicanálise, eu pensei, é menção a um termo, psicanálise aplicada, e aquilo me provoca um estranhamento, vindo sobretudo daquele rapaz que sabia muito bem o que eu penso sobre essa coisa de aplicar a psicanálise, e alguma coisa do tipo aplicar um golpe, aplicar uma injeção. Cuidado, eu sou psicanalista. A gente não trabalha muito com essa ideia. A paciente, uma mulher, deu entrada no pronto-socorro com um quadro infeccioso decorrente de uma provável tentativa de aborto, já pela segunda vez, a mesma paciente. A equipe que pediu avaliação e conduta insistia pelo parecer da psicologia, né? Somos psicólogos dentro da instituição, suspeitando e precisando saber se ali tinha tentativa de suicídio, até porque isso tinha consequências jurídicas naquele momento. Aí a fala do supervisionando. Logo eu percebi que ela não desejava o filho, mas ela não admitia isso. E me dizia que tentou, mas não sabia por quê. Aí ele continuava. Logo eu também percebi que ali se construía uma questão. Logo eu percebi. Me chamava a atenção logo. Eu estou dividindo com vocês o raciocínio do supervisor, né? Logo, tudo é logo na fala dessa pessoa.
Aí ele diz, essa poderia ser o início de uma demanda, apesar de que ela parecia, pelo olhar distante, que estava em pleno gozo mortífero. Aí eu comecei a ficar preocupada. Conhecendo a pessoa do jeito que eu conhecia, eu não tinha essa expressão que a gente tem hoje, pensando, o efeito iatrogênico da psicanálise. Eu disse assim, esse rapaz não está bem. Tem alguma coisa se passando aí, né? E aí ele continuava, e eu realmente impactada, ouvindo, para interditar o gozo, dizia ele, pedi então que ela falasse. Lembrei de um caso seu que li em um texto tal. Perguntei se ela queria entender o que estava acontecendo com ela. Ela disse que sim. Mas, claro, eu não explicaria, pois eu sei que o psicanalista não opera no discurso do mestre, e sim no discurso analítico, e toca pegar o papelzinho do outro lado para escrever os discursos. E aí ele continua. Então eu esperei calmamente, e aí sim ela começou a falar. Falou, mas não falava da coisa em si. Resistência, né, Lívia? Eu fui deixando ela falar, porque, como você sabe, o inconsciente está ali onde se fala, porque Freud dizia, eu muda. Realmente muda, porque eu não sabia o que fazer, né? Uma hora eu conseguiria fazer a retificação subjetiva. Este rapaz estava no pronto-socorro do HC, né? Era preciso que ela se implicasse, afinal, queixar-se apenas não leva ninguém a analisar-se, nós sabemos disso. Quando eu fiz o corte na cadeia significante, na tentativa de implicá-la no que estava dizendo, ela nem me ouviu. Continuou contando historinhas cotidianas dos 5 filhos. E aí eu digo, sim, e as historinhas cotidianas? 5 filhos, marido violento, que, diga-se de passagem, ela que escolheu. Porque ela deve padecer do gozo. Ela deve padecer do gozo masoquista feminino que marca o discurso dessa mulher. Gente, é uma pessoa seríssima que está falando, essa pessoa, né? Vocês imaginem meu espanto. Enfim, minha questão, ele continua, minha questão é, porque eu às vezes pergunto, e daí, qual a questão? Aí ele se antecipou, minha questão é, como nesse caso estabelecer o dispositivo analítico em uma única sessão, ainda por cima no pronto-socorro, com uma mulher que goza quando fala, e eu não consigo interditar o gozo da fala. Quase que eu digo, nem eu. Eu continuo em silêncio e digo assim, a única coisa que me ocorreu, você não consegue, você quer que eu te ajude a interditar o gozo da fala. E ele me diz isso, porque independente do contexto, a gente sabe, precisa apurar a demanda, e como a oferta cria demanda, esse rapaz surtou. Era a ideia que eu tinha. Ele, numa hora, eu ficava parada, tentando algum cálculo, né? Esperando que alguém me ajudasse, desse aqui um Freud lá, que uma coisa desse para ajudar a gente. Porque isso é sério, gente. Tem uma pessoa no pronto-socorro, né? E aí ele investe fortemente no papelzinho em cima da mesa e reforça as linhas e risca de novo. E aí diz da função diagnóstica no hospital. E foi me ocorrendo assim, meu aluno virou um expert em psicanálise. E isso é o pior que podia ter acontecido comigo. Foi o que eu pensei. É um desamparado, se agarrando na teoria, se despindo de si para não se dispor à paciente. Será que ouviria a mim? E aí, com algum cuidado, bastante cuidado, eu começo a fazer perguntas com a esperança de trazê-lo de volta à clínica, a mim, ao nosso laço. E pergunto bastante interessada, qual era a queixa dela? E ele me responde, dor, dor e dor. Ela não se implica. E eu pergunto, dor aonde? Aonde dói? E ele me responde, não sei. Na barriga, talvez?
cara de quem não entende a minha pergunta. Eu continuo calmamente, porque tem que se ter calma na hora dessa. Quanto tempo de gravidez? E ele, de soslaio para mim, me diz: você parece uma médica. Coisa espantosa. E eu insisto: quanto tempo de gravidez? E ele diz: eu não sei exatamente, mas não importa o tempo cronológico. Nós não trabalhamos com anamnese, me ensinando isso, duvidando do que eu e ele estávamos conversando. E eu continuo: o que faz os médicos pensarem que ela provocou o aborto? O que faz os médicos suspeitarem de tentativa de suicídio? E ele responde: ela tomou remédios errados e introduziu alguma coisa lá dentro. Introduziu o quê? Eu não sei, porque ela não me falou isso na Associação Livre. É o meu método de trabalho. E eu pergunto: método para chegar aonde? E ele me diz: ela precisa sair daqui implicada no que ela fez. Eu insisto: o que ela fez? Aí ele joga a toalha, larga o papelzinho, larga o lápis e diz: eu não sei. Os olhos marejados. E eu também não sei o que eu estou fazendo. Eu digo: ufa, voltou. Né? Tá salvo. Estamos salvos os dois. Ficamos um tempo, os dois, muito impactados, em silêncio. E eu voltei a perguntar para ele: o que você respondeu para os médicos que nos chamaram? Me incluindo isso, né? E ele diz: eu não respondi nada. Eu ouvi a paciente e subi aqui. Achei um tanto melhor. Escreveu alguma coisa em prontuário? Nada. Também. Melhor ainda. Esse é o limite dessa supervisão. E eu decido fazer uma coisa que não é habitual. E de maneira alguma, quem trabalha comigo sabe disso, mas eu decido naquele momento que nós desceríamos juntos para ver o caso. E pedi a ele, então, que me indicasse onde está a paciente, ele fosse junto comigo, que eu entrevistaria essa paciente e que ele ficaria do meu lado, mas não falaria nada. Em contato com a paciente, me apresentei e fiz a ela perguntas pontuais no começo. A paciente tem 28 anos, 5 filhos, estava grávida de 4 meses, é extremamente infeliz em todas as suas empreitadas. Isso foi em 2 minutos, descobri isso. Eu disse a ela que queria saber dela, não necessariamente do que aconteceu. E pedi então que ela me falasse o que achava que era importante que eu soubesse ali no pronto-socorro. E ela se conta. Toda vez que engravida, diz ela, o marido surta, acreditando que foi traído. No começo, tentou aborto com remédio, não conseguiu perder o bebê, introduziu talo de bambu, saltou de muros altos, nada de perder. Descobriu há 2 dias que o feto tem hidrocefalia e sinais de deformação física. Infectada, desnutrida, corre risco não só de perder o bebê, mas de perder a própria vida, com um quadro de infecção generalizada que se iniciava. Ao contar de si, ela não se perguntava em momento algum sobre o édipo dela, sobre o gozo, sobre a feminilidade, muito menos sobre o masoquismo feminino. No entanto, sofria, evidentemente, dizendo que não queria ser mãe de um monstrengo que ela própria produziu. Pergunto para ela de quem era o filho, quem era o pai, muito medo, que de fato este não é do marido. Imediatamente depois de contar-se o segredo, busca pela minha mão, aperta e chora aliviada por ter contado. Meu aluno me diz depois que nunca imaginou que um lacaniano desse a mão a um paciente. A paciente me pergunta se ela ainda tem alguma chance, pois, apesar de tudo, ainda assim não queria morrer.
não queria ser presa, nem queria ter um filho monstrengo, porque os outros filhos dela são de fato do marido e precisam dela. Pontuo que a situação dela é sofrida, pois acompanha o sofrimento, ela consente, e que ela precisaria então administrar esse sofrimento. Pergunto se não seria interessante poder contar com a presença de um psicanalista e aponto para o meu supervisionando. Enquanto está internada, ela ficaria internada, já que ela teria que construir algumas soluções para tentar sair do problema sobre o qual me falava. Ela me pergunta imediatamente se não poderia continuar comigo. Vocês percebem que nesse momento eu estou trabalhando com ela e com ele ao mesmo tempo, né? E eu disse que não, pois eu estaria fora. Ela olha para ele e me pergunta: ele é seu aluno? Eu digo sim, ele é meu aluno, e se você quiser, e ele também, ele pode ser seu analista. Olho para ele, ele consente com a cabeça. Ela olha para ele e diz: eu quero muito, mas se o senhor tiver paciência comigo, eu agradeceria. E eu também, naturalmente, né? Nós voltamos os dois em absoluto silêncio para minha sala, subimos. Depois de um tempo necessário de silêncio, pedi a ele que rabiscasse agora em outro papel o texto que ele achava que deveria deixar no prontuário da paciente. Esgotado, ele encosta a cabeça na mesa e dorme profundamente na minha frente. Eu deixo, porque descobri que isso faz parte da supervisão, né? Agora o sono daquele rapaz me acorda. Me acorda e agora, né, com esse convite, me faz pensar que os efeitos da experiência psicanalítica nem sempre são iatrogênicos para sempre, mas em algum momento, sem dúvida. De qualquer maneira, assim, são efeitos inegáveis. Era isso que eu queria dividir com você. Vamos debater. Vamos lá? Agora é com vocês. Opa, tudo bom? Vamos lá. Primeiro eu queria fazer uma pergunta relacionada a um dos efeitos que a psicanálise teve na cultura, né? Foi a criação da publicidade, através do Edward Bernays, que era sobrinho do Freud, né? Pelo lado da Marta. E a gente pode dizer que é um efeito nocivo, né? A maneira como ele lidou com a falta, a maneira como se introduziu a psicanálise via publicidade, né? Principalmente hoje o casamento da publicidade com a psiquiatria. Isso também é um efeito iatrogênico da psicanálise na cultura, né? Teve, assim, amplamente um efeito na cultura. E, por um outro lado, queria que vocês comentassem isso, por um outro lado, os dois casos que vocês estão falando remete a pensar, tá bom, da psicanálise, mas da psicanálise lacaniana, né? Exclusivamente da psicanálise lacaniana. O que aconteceu? A gente teve um ideal de pureza enorme em relação a outros discursos, né? Porque essa história de assim, não estou operando no discurso do mestre, não faço anamnese, tem tudo a ver, né, com pontos da teoria do Lacan, né? Uma certa desprezo para com a psicologia, uma certa sou antifilósofo, sou antipsicólogo. Então é na própria teoria que a gente encontra esses efeitos iatrogênicos, né? E não sei que tipo de efeito teatrogênico o lacanismo pode buscar, né? Que chega a esses exemplos, né? Tanto o exemplo do caso lá, quanto os seus exemplos são excessos de psicanálise, excessos de lacanismo. O Christian, o que você respondeu ali no Facebook que eu não entendi nada? O que era aquela sigla? Como eu queria demonstrar.
CQD. sim. Eu não queria expô-lo demasiadamente, só que fosse procurar e entender, né? Sim. Eu coloquei CQD. É isso. Vai. Eu não sei, eu não acho que a publicidade é um efeito iatrogênico da psicanálise em si, né? Eu acho que isso tem, eu acredito seguramente nesse caso que, dependendo do uso que a gente faz da publicidade, aí você pode dizer que tem um uso marcado pelo nocivo, pelo sofrimento. Mas em si, a ideia em si da publicidade não me parece uma proposta de iatrogenia. Não sei o que vai dizer. Com relação, quando você diz os efeitos iatrogênicos vêm da psicanálise ou da psicanálise lacaniana, eu acho que os efeitos... É claro que nós estamos falando aqui a partir da nossa experiência, né, que é com a psicanálise lacaniana. Tenho a impressão que se trabalhássemos com outra abordagem, a estrutura discursiva seria absolutamente... Teríamos casos tão... porque o problema aí está no excesso, né? Nós estamos fazendo um recorte pela via do excesso. E nesse caso é um excesso de teoria, eu não tenho dúvida. Eu cheguei a pensar em algum momento, porque foi uma coisa muito chocante para mim, né? Que se não era um pequeno surto o que estava se passando na minha frente, né? Hoje eu sei que não, até pelo que aconteceu depois, né? Por tudo, pela elaboração desse texto, eu sei que não, mas quando eu digo assim, quais são os instrumentos que os psicanalistas estão utilizando para não adoecerem, e neste caso o instrumento foi uma defesa pela teorização, que no caso era da psicanálise lacaniana, pela abordagem que a gente usa, mas podia ser de outra. Tá? Talvez fizesse um reparo, assim, um complemento, a gente encontraria casos semelhantes em outras tradições psicanalíticas, mas se fosse para examinar a especificidade, de fato, o pensamento, a clínica lacaniana, ela incita, né, as pessoas a uma certa coragem, né? Autorizar-se por si mesmo, o desejo do analista, ela convoca, vamos dizer assim, que o analista se coloque, né? Talvez mais do que em outras vertentes da psicanálise. E também pelo fato de ter sido assim constituída como um experimento de, vamos dizer assim, de ruptura, né, de violação em relação à psicanálise que tornou o lacanismo possível, ela, vamos dizer, talvez esguarnece um pouco com relação a um certo controle social, né, de algumas barbaridades que exigem um coletivo, uma extensão social um pouco maior que evitam, né, certos exageros, né? Quando você tem um grupo, vamos dizer assim, pequeno, ainda mais com a fragmentação que caracteriza assim, o campo lacaniano, né? Não essa a instituição campo lacaniano, mas os grupos lacanianos, isso se acirra mais ainda, né? Mas uma outra coisa, Vitor, é que nesses textos que eu corri, eu consegui levantar 11 atitudes, vamos dizer assim, que tentam evitar os efeitos iatrogênicos, né? Indo da medicina para a psiquiatria, envolvendo a psicoterapia, e particularmente num texto de um australiano chamado The Elephant on a Couch, o elefante na poltrona, né? Que seria assim uma descrição do cara que, como o Talib estava colocando, né, sem tato, sem
enfim, muito além, né, daquilo que seria um risco que é imanente à clínica, né? E tem algumas recorrências, uma delas, voltando à tua questão aí da publicidade e tal, é a seguinte: não destituir as crenças e os sistemas de apoio que o paciente tem, né? Tipo, essa religião é bom, isso é bobagem, esse autor, esse não importa. E, assim, o teu amigo que está falando uma coisa para você e que, de repente, ele está fazendo a função de analista mais do que o seu analista instituído, né? Então, esse, por exemplo, é um procedimento anti-iatrogênico, né? Quer dizer, não fazer isso, né? Outro procedimento é não concentrar transferências, né? Que é a gente vive muito isso, né? Não, análise, supervisão, grupo de estudos, formação, tudo se não é com o mesmo, às vezes é com a mesma pessoa, e daí a família atendida e ruim. Isso é uma coisa que você pode evitar, é uma regra simples, na medida do possível. Distribuir transferências, né? Fazer supervisão com alguém de um outro grupo, alguém menos conhecido, alguém que não fala a sua língua, né? Isso permite que certas alienações sejam mitigadas, né? Tem uma pesquisa super interessante feita com a seguinte ideia. Eles pegaram terapeutas e alguns psicanalistas e disseram o seguinte: você está tratando essa pessoa há muito tempo, né? Então você vai responder esse MMPI, você vai responder esse Michigan, que são testes de personalidade, como se fosse o seu paciente. Você coloca no lugar dele e crava, né? O resultado foi muito curioso, porque todos, sem exceção, faziam um retrato dos seus pacientes, né? Um retrato clínico, supostamente super bem informado, né? Muito mais patológico do que o paciente real respondendo o mesmo teste, né? Então, surgiu assim uma constatação de que o nosso olhar ele é tendencialmente patologizante. Ele é tendencialmente... Freud falava, né? A gente espera mais normalidade dos nossos pacientes, o que nós mesmos podemos oferecer. Ou seja, tendo em vista isso, né, talvez a gente consiga se prevenir, né? Pelo menos pensar meia vez antes de avançar o sinal da patologização ou do incremento você tem uma dificuldade, você precisa de terapia. Isso é uma outra ideia bem interessante. Vocês lembram que eu falei das pessoas que fazem uma sessão e não voltam mais, e não, enfim, se sentem pior, né? 58% das pessoas que fazem uma só sessão consideram que aquele foi um grande evento na vida delas. Mais 50% que vão uma vez só num analista ou num terapeuta. A Lívia contou o caso de um encontro único, vamos dizer assim, não sabe se... Mas a ideia é não acredite que o tratamento bom é o tratamento que continua. Né? Não pense que, está dando certo, por quê? Porque ele está voltando. Não. Sempre pensa que ele está voltando e isso pode ser um problema. Pode ser, esse cara ele está vendo onde ele está se metendo. Especialmente em dia de chuva em São Paulo. Como assim a pessoa veio? Exatamente. Mas bom, vamos ouvir mais gente. Mas é jogo do Brasil. Você vê como assim, pô? Tá grávido. Meu nome é Ferreira, né? E eu acompanho muitos debates com o Christian no fórum, né? E por acaso, estou com um texto aqui que eu estou lendo um livro que chama Lacan Elucidado, já deve ter lido, né? E isso aí me aflorou na hora que eu fiquei até meio perturbado aqui, tipo, pô, eu estou nesse dilema. Então, uma partezinha que eu frisei aqui, que ele fala bem assim, ó. É preciso confiar para ser ensinado, embora não se pode confiar demais. Em geral, temos tamanha confiança que os professores não precisam saber nada. Basta que permaneçam no lugar preciso, para que nos deixemos levar pela posição.
inclusive quando os colocamos em questão. É muito chato quando as pessoas sabem demais. Na sociedade analítica, percebem logo que a maioria das pessoas não se acham aptas, e os que têm coragem ensinam. Vale mais a pena que a forma de hierarquia estrita, porque, ao menos, com o ensino mais liberal, os dos grupos de inspiração lacaniana, há margem para que algo ocorra. Eu achei interessante ele, que é né, ali, o mais próximo do Lacan, colocar isso no texto, né, dizendo que como é perturbada a situação do analista, né, e a posição que ele ocupa, e ele fala de posição, porque eu já te falei uma vez, uma teoriazinha que eu estou ali ralando, né, que não é fácil, eu ia até colocar aí para usar ela, né, porque ela me ajuda a clarear as ideias, mas como o tempo é curto, né, e quando eu li isso aqui tudo, eu falei, poxa, eu estou enxergando isso e eu me agonizo com isso. Porque eu acho que o problema do analista é aquele, eu li a Melanie Klein esses dias, né, que ela fala muito da inveja. Eu acho que o problema do analista está na inveja e no narcisismo, que é uma coisa que, se ele não trabalhar muito legal isso aí, o inconsciente dele vai dominar e vai levar ele para esse caminho que ele está falando aí, e esse é o perigo na coisa. Essa é uma ideia importante, eu acho que temos que registrar que um dos poucos brasileiros que escreveu sobre isso é o Renato Mezan. Ele tem um texto antigo onde ele fala das doenças profissionais, né? Ele está brincando, pô, assim como carregador tem doença nas costas, o terossinovite, o cara que digita, né? O que ele coloca é que, de fato, a situação de trabalho em consultório, né, trabalho extensivo, ela é um martírio pro narcisismo, né? Quer dizer, você... Inclusive o choque gerado, vamos dizer assim, pela descompressão, né? Não sei se você tem isso, Lívia, mas você passa o dia inteiro falando com pessoas que estão, vamos dizer assim, numa situação absolutamente intensa, né? Te contando aquilo que há de mais crucial, de mais decisivo, de mais problemático, e sempre numa valorização muito grande, né, do que está acontecendo, o que está sendo dito. Daí você sai do consultório. Daí vem uma pessoa te falar um negócio de um jeito que você diz, não, mas eu não aguento, né? Alguém falando bobagem, alguém falando, enfim, coisas, enfim, corriqueiras e etc. Isso vai criando uma espécie assim de irritação, né? Que é uma doença profissional e tem efeitos iatrogênicos aí na vida da pessoa, né? A pessoa do analista, vamos dizer assim. Precisa de um tempo, né? Vai no cabelo. Tem um rapaz aqui primeiro na frente. Alô? Boa noite a todas. Parabenizar primeiro pela exposição. Eu fiquei muito instigado. Eu pensei em 3 questões que eu vou tentar resumir de forma muito curta. Eu achei muito importante falar da questão do cuidador, né? A questão da iatrogênese para o cuidador também, né? Que é uma questão que em vários espaços de saúde está sendo discutido. Quem cuida do cuidador, né? E a minha primeira questão vai nesse sentido de pensar na iatrogênese do cuidador. Como é que fica, né? Do analista, enfim. Porque eu penso nisso por causa de uma conversa que eu tive, que eu estava tendo com outros analistas sobre a quantidade de analistas sendo medicados. Não lidam com a própria angústia, como é que vai lidar, enfim, tem uma série de questões. E a segunda questão é em relação, será que não está essa iatrogênese institucional, não estaria relacionada a uma falta de perenidade da psicanálise a outras coisas? Será que não estaria... Eu pensei num livro de prontidão antiético. Será que não estava na hora de começar a discutir o antiético do Deus? Será que não... Enfim, pensar um pouco nisso. Mas, Vami, a prontidão me entendi. Não, a falta de perenidade da psicanálise... deixa eu reformular. Essa falta de perenidade da psicanálise a outras correntes, a outras questões, a outras críticas. Tá, de abertura. De abertura, um pouco nesse sentido. E a minha última questão... Só um momento.
Como não fazer disso uma deontologia? Como não virar um manual também? Porque a gente corre esse risco de, quando fala de iatrogênese, falar de como falar, não, como não fazer, criar um manual. Obrigado. Então, essa coisa do cuidador, né? Que no caso aqui o cuidador é o psicanalista. No âmbito da saúde, isso inclusive tem sido bastante financiado, né? Projetos que recebem apoio, financiamento, quando estão preocupados com a expressão do cuidando de quem cuida, né? Eu particularmente já participei, cheguei a coordenar parte de um projeto desse, mas a questão que me fica é assim, se tiver alguém que seja, vamos pensar, eu sou o cuidador do cuidador. A pergunta seguinte vai ser necessariamente quem é o cuidador do cuidador do cuidador. Porque esse vai precisar também de ser cuidado por um... Se a primeira lógica for verdadeira, todas as outras serão. E não tem problema nenhum que seja assim. O problema é a gente acreditar que vai haver um último a cuidar de todos, né? Então, num debate desse, o que me ocorreu em outra situação foi dizer: é melhor que cada um cuide de si, né? Para poder cuidar dos outros. Agora, pensando aí já em articular essa minha ideia sobre cuidando de quem cuida, cada um cuide de si para poder cuidar dos outros, uma das maneiras que a gente tem de cuidar de si é, sim, fazer parte de alguma comunidade onde a gente perceba que tem pares, né? Pertinência. Eu falava disso um pouco. Eu não tenho dúvida da importância da pertinência, não obrigatoriamente a uma instituição, mas a uma comunidade de pessoas, né? Eu devo me referir a alguém que possa me escutar. Não necessariamente estou falando de um analista, né? Eu devo me referir a alguém que possa me escutar, desde quando, na melhor das hipóteses, esse me escutar não seja, ironicamente falando, o que se dispõe a cuidar integralmente de mim, né? Com relação às iatrogenias que estão, a gente sabe, produzidas pelas instituições, você perguntava se teria a ver com a falta de interlocução com os demais discursos, nos demais campos de saber. Eu acho que o fechamento indica um apego à idealização. Isso em si é o caminho do que a gente chamava aqui de iatrogenia. Então eu concordo contigo. Talvez eu acrescentaria só assim ao que a Lívia está dizendo, que eu acho que existem tentativas de fazer esse cuidado de si por parte dos analistas, que, por exemplo, envolvem a dedicação que eles costumeiramente têm ao estudo, à leitura, à frequentação, vamos dizer assim, de uma coisa que a gente pode ler como um sentido de perfectibilidade, né, de investimento, dedicação para exercer melhor a sua atividade, mas eu desconfio que uma boa parte disso tem esta função de criar certos espaços, certas reverberações, e que muitas vezes não são muito eficazes, que muitas vezes não produzem, vamos dizer assim, esses efeitos de reificação, de adesão justamente a teorias, a certas formulações, por causa disso, né? Porque esses espaços colaterais estão postos no lugar daquilo que exerceria um cuidado e uma separação, vamos dizer assim, de si assim, necessária para você conseguir exercer a psicanálise, vamos dizer assim, a longo prazo e com um exercício continuado de encontro com, vamos dizer assim, o real, né?
Entendo que, como Freud dizia no Mal-Estar, começo do Mal-Estar da Civilização, talvez essa seja uma pergunta que cada um teria que encontrar uma sua solução, né? Acho que no meu caso, isso tem muito que ver com o fato de eu me tornar professor, de eu estar na universidade, porque olhando, né, talvez, enfim, nunca tive exatamente a experiência contrária, mas olhando, digo, talvez eu não conseguisse atender 5 vezes por semana, das 8 às 8, por 10 ou 15 anos, sem ter a Lívia no café da USP para conversar francamente sobre, enfim, as coisas que não dão certo, né? Dá tempo de mais uma, doutor? Acho que sim, claro. Já? Oi, eu queria saber o que vocês pensam sobre a análise pessoal do analista na tentativa de minimizar isso e se na formação institucional justifica-se então a cobrança da análise pessoal do analista. Acho que sim, plenamente, né? O termo cobrança que a gente fica sem, assim, como estava falando com a Ami, né? Tornar isso uma obrigação não deu certo, né? Essa foi a experiência histórica de impor análises controladas, didáticas, com a lista, que tem que ser essas pessoas. Isso não deu muito certo, mas é um consenso, né? É um consenso da nossa comunidade que a principal fonte de efeitos, vamos dizer assim, iatrogênicos deriva de análises que ou não avançaram muito, ou terminaram mal, né? Ou se encaminharam, vamos dizer assim, para uma direção muito restrita, né? E um certo, vamos dizer assim, falta de humildade, talvez, principalmente daqueles que são mais diretamente ligados com a formação, de refazerem periodicamente suas análises, como dizia o Freud, né? De voltar ao divã e fazer uma nova experiência. Eu vejo que, bom, esse é o ponto de partida, de chegada da conversa hoje, né? Quer dizer, a análise pessoal. Mas, vamos dizer assim, eu também acho que ela não exime a gente de pensar certos limites das escolhas em torno de análises pessoais, né? Da variabilidade, justamente das limitações que às vezes acontecem por estilo, por orientação, né? E que, vamos dizer assim, eu acho que a comunidade analítica ela é demasiadamente complacente com isso, né? Ou seja, com análises que a gente vê que não estão fazendo tão bem assim para aquela pessoa, mas a gente não se autoriza a atravessar e dizer, já pensou em mudar de analista? Já pensou em fazer outra coisa? Né? A gente não faz isso, né? No fundo, isso é um espírito de corpo, né? Isso está fundamentado numa regra que, em geral, ela é bem intencionada, né? Não atrapalhar. Quem é a gente para falar sobre a transferência alheia, se meter num processo tão complexo, cheio de, vamos dizer assim, idiosincrasias, né? Mas, por outro lado, né, isso que a gente está querendo trazer, né, tem a iatrogenia. Acontece, né? A gente consegue visibilizar alguns casos. Eu estou de acordo, eu acho que, na verdade, essa questão da iatrogenia, da psicanálise, passa centralmente pela questão da análise pessoal. Mas é como eu propunha um pouco antes, será que isso que faz parte do tripé responde ao que a gente precisa hoje? Porque fica uma coisa meio repetitiva, né? Então, para não sofrer o efeito terapêutico do meu trabalho, eu vou para a análise. Mas, para não sofrer o efeito terapêutico do meu trabalho, eu volto para a análise. E aí eu tenho efeitos iatrogênicos pelo fato de precisar ter que ter análise o tempo todo. Então, assim, vira uma roda viva que não se justifica. Né? Ou que se auto-justifica, né? E que por isso não se justifica, né? E assim, eu acho, eu tenho percebido isso, né, na nossa comunidade de analistas.
cada vez mais, eu percebi isso muito recentemente, cada vez mais as pessoas estão dizendo menos com quem faz a análise. É quase uma tentativa de se proteger disso, né? Ou então a gente vai para o extremo oposto, né? Pessoas que se apresentam imediatamente dizendo: eu faço análise com fulano de tal, esse é meu cartão de visita, né? E isso é como se a gente já vê aí a necessidade de uma filiação que, do meu ponto de vista, é em si um efeito iatrogênico desta análise. Queria trazer um exemplo extremo. Se a gente poderia pensar numa dupla iatrogenia, no caso do analista que é assassinado pela paciente. Bom. Eu acho que aí a gente entra também teria que levar em consideração a radicalidade da experiência psicanalítica e clínica que lida com situações de devastamento total da subjetividade, da impossibilidade de você fazer qualquer coisa criativa ou inventiva com uma determinada transferência, né? Não é um caso famoso, mas a gente tem que, vamos dizer assim, ter uma certa condescendência com o fato de que existem casos, você vai dizer, que não tem, que a gente pode fazer muito pouco, né? E que, mesmo a gente fazendo, vão terminar em efeitos iatrogênicos duplos, como você está colocando aí, né? Não necessariamente tão estreito. Eu queria fazer só uma observação que me pareceu realmente bastante indicativo, curioso, a questão que vocês levantaram a respeito da pouca literatura que existe sobre o assunto. Mas, se eu não estou enganado, naquela primeira viagem que Freud fez à América, tem um comentário famoso dele, a Ferenczi, se eu não me engano, a respeito da expectativa dos americanos a respeito da análise em si. Sim, o estrago a peste. Estrago a peste. Ou seja, já era sabido que de alguma forma era inerente ao método os efeitos iatrogênicos, não? Aí eu acho que foi nessa linha que a Lívia também respondeu para o Vitor. Eu não consideraria isso um efeito iatrogênico, né? Isso acho que está do lado do fato de ser uma prática contracultural, ser uma prática, vamos dizer assim, de confrontação de valores estabelecidos, ser uma prática marginal, de preferência, né, não integrada ao superior dominante numa determinada época ou cultura, né? Quer dizer, isso tudo são efeitos, como também coloquei, né, de confronto com castração, de confronto com antagonismo social, que machucam, que dói, que criam, vamos dizer assim, algo que não é agradável, mas nem por isso iatrogênico, né? Quer dizer, o critério da iatrogenia é ele mesmo psicanalítico em certa medida. É a alienação, é a dependência, é a falta de autonomia, é a servidão voluntária ao superior, é, vamos dizer assim, a abdicar do seu desejo para responder uma demanda de cura narcísica, de ganhar dinheiro, assim por diante. Quer dizer, é um pouco como eu dizia, a gente precisa ter, para a gente, combinado o que é patologia para a psicanálise. A gente sabe, só para concluir, o quanto uma excelente adaptação a uma determinada condição é uma patologia. Ok? Então, vou agradecer. Obrigada, gente. Muito obrigada.